Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Hoje vamos trazer mais um tema na palavra que é sobre batismo. Mas será que você sabe qual que é o verdadeiro sentido do batismo? E quais tipos de batismo existem? É esse estudo que a gente vai trazer hoje, que vai falar um pouco sobre qual o significado do batismo e quais tipos de batismo existem. Bom, o nosso texto base está no livro de Mateus, capítulo 3, do verso 1 até o verso 12. Vai nos falar mais ou menos assim. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de pele de camelo, e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, toda a província adjacente ao Jordão, e era por ele batizado no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, que vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produze, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmo, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, e não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Bom, e como o profeta Isaías já havia anunciado a vinda de João Batista, João Batista nasceu 6 meses antes de que Jesus Cristo. Bom, como já foi lido aqui o texto, no verso 11 já começa a nos mostrar os 3 tipos de batismo que existem. O verso 11 já fala assim: na verdade, eu vos batizo com a água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo, que é o segundo tipo de batismo, e com fogo, que é o terceiro tipo de batismo. E é sobre esses 3 tipos de batismo que a gente vai falar nesse pequeno estudo. Vamos lá. O primeiro tipo que fala aqui, que era feito por João Batista, a voz que clama no deserto, cujo o profeta Isaías, lá no livro de Isaías 40, capítulo 40, verso 3, já ressalta a respeito, e já anunciando já João Batista que ele que iria endireitar os caminhos do Messias, né? Mas João Batista, quando estava às margens do Rio Jordão, ele pregava e batizava aquelas pessoas que simplesmente queriam realmente buscar os caminhos do Senhor, né? E ele pregava para o arrependimento. Esse é o primeiro tipo de batismo, que é o batismo nas águas, que é o batismo para o arrependimento.
Mas o que seria o batismo nas águas, de fato? Quando ele falava em todas as suas pregações, falava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista, ele sempre falava para todos se arrepender. Era necessário que as pessoas se arrependessem de verdade para poder entender qual que era o propósito do Messias e reconhecê-lo de uma certa forma, né? Mas afinal, o que é arrependimento? Para a gente poder entender o que é o batismo nas águas, tem que saber primeiro o que é arrependimento. Arrependimento nada mais é do que a mudança de atitude na forma da gente viver, da forma da gente pensar. A gente simplesmente não viver mais da forma que vivia antes. Ou seja, tem que haver a mudança em nossa vida para que gere o arrependimento, não é? Assim, mas isso é possível somente quando a gente passa a ouvir a palavra, quando a gente passa a entender qual que é a vontade de Deus para com cada um de nós. A gente passa a saber qual que é o propósito que a gente tem aqui na Terra. Por isso a gente começa a entender que na maioria das vezes a vida que a gente tem antes de se converter, antes da gente passar a caminhar no Evangelho, é uma vida que na maior parte dela não agrada a Deus. E esse arrependimento é necessário para que cada um passe a não mais gostar de viver da mesma forma que vivia antes. Porque é necessário esse arrependimento para que se estabeleça o reino dos céus. E assim, se a gente for no livro de Atos, capítulo 3, versículo 19, ele vai nos falar mais ou menos assim. Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Ou seja, em Atos já nos mostra que o arrependimento nada mais é para a gente começar a não viver mais de uma forma pecaminosa, né? Algumas atitudes, algumas formas de a gente se portar, a questão da conduta tem que mudar completamente para que tenha o arrependimento verdadeiro. E só assim que é feito, que pode se dar início ao batismo nas águas. Mas tem um pequeno porém. Para poder acontecer a imersão nas águas, que é quando a gente desce nas águas e retorna, porque primeiramente a gente tem que ser batizado no arrependimento dentro de nós mesmos. Porque não adianta a gente decidir que vai se batizar nas águas se a nossa essência ainda está voltada para as coisas do mundo. Ou seja, a gente, para poder fazer o batismo nas águas, a gente ser batizado nas águas, a gente tem que ser purificado espiritualmente para poder fazer a simbologia. Enfim, quando a gente passa a ouvir a palavra, quando a gente passa a estudar a palavra de Deus, a gente começa a entender qual que é a vontade de Deus para conosco, quando a gente entende o nosso propósito de verdade, a gente já não mais vive da forma que vivia antes. Aquela forma da gente se vestir já não é mais como antes, a gente já passa a se vestir de uma forma mais
mais recatada, de uma forma mais comportada, entendeu? Tendo mais decência, principalmente no nosso vocabulário. Tem que mudar, simplesmente tem que haver uma mudança espiritual, tem que vir de dentro para poder fazer a simbologia, porque o batismo nas águas, quando a gente desce nas águas, a gente está simbolizando que o nosso espírito se purificou, que a gente desce nas águas, faz a simbologia, a gente vai mostrar para os outros irmãos, os demais irmãos que estiverem presentes, que a gente vai mergulhar para a água limpar, para quando a gente retornar, a gente já retornar limpo. Ou seja, a gente morre para as coisas do mundo e renasce para Cristo. Ou seja, a gente passa a viver de acordo com o que Deus aprova. De uma certa forma, a gente observa muito que há várias pessoas que em pouco tempo de que está em uma congregação, ainda só faz escutar as pregações, ainda não está preparado espiritualmente para o batismo nas águas. Mas aí, o que é que acontece? Em meio a uma emoção, fica emocionado demais, aí começa o discipulado para o batismo, as pessoas se empolgam, terminam indo fazer, mas na verdade, às vezes fazem até por impulso. Só que quando é dessa forma, as pessoas só fazem a simbologia. Só que na verdade, o arrependimento ele tem que vir antes, que é justamente a purificação espiritual, entendeu? A questão da gente não viver mais da forma que vivia antes e viver da forma que Deus se agrada, a gente passa a agradar a Deus em tudo, no nosso andar, no nosso vestir, no nosso falar. É dessa forma que aí a gente começa a entender que a edificação que vem da parte do Evangelho começa a nos transformar do nosso interior para fora. Quando o nosso espírito já está com o arrependimento, quando a gente já está purificado espiritualmente, aí sim é quando começa a transparecer, e é nesse momento em que a gente vai fazer o batismo nas águas para simbolizar e falar: olha, irmãos, eu hoje já não vivo mais aquele velho homem. Hoje eu vou descer nas águas para morrer para o mundo e retornar para viver em Cristo. É isso que o grande significado do batismo nas águas é esse. É dessa forma. Por quê? Porque tem que haver primeiro uma purificação espiritual, que é o arrependimento. A gente começa a observar as coisas de uma outra forma, a gente começa a se comportar diferente. Mas a gente dando continuidade, se a gente observar um pouco aqui com relação ao que João Batista fazia lá no Jordão, era necessário confessar os pecados. Ele deixa bem claro que era necessário que fosse feita a confissão de pecados para poder haver o batismo nas águas. Ele ressaltava muito, tinha que confessar. Por quê? A forma de confessar o pecado é quando você já não vive mais, porque não adianta a gente confessar os pecados e continuar pecando. Isso não funciona. Deus ele não aprova isso. Mas quando a gente já não vive mais o pecado e confessa o pecado para Deus, aí sim, aí Deus começa a transformar. A partir dali vai iniciar um processo de transformação espiritual para poder ter a purificação e dando sequência no batismo das águas, que é para, no caso, a simbologia. Que o mergulho que dá nas águas lá é fazendo uma simbologia para as pessoas, para elas entenderem que você já não vive mais como o velho homem, e sim como nova criatura em Cristo. Aí o batismo nas águas era um ato exterior. Primeiramente, como já foi recitado, devia ter o batismo da forma interior,
que é o arrependimento e a purificação espiritual. Aí depois passava a ser quando ele tinha que passar para a parte externa, aí vai fazer a simbologia das águas, que é um mergulho para morrer para o mundo e ressuscitar em Cristo. Mas aí, dando sequência na leitura, João Batista fala assim, a parte B, verso 11. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno de levar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Aí mais um tipo de batismo, né? Batismo com Espírito Santo. Como é que acontece esse batismo com o Espírito Santo? Ser batizado pelo Espírito Santo. Como seria isso? De uma certa forma, João Batista já deixa bem claro que ele não é digno nem de levar as sandálias de quem viria após ele. Quem será essa pessoa que vem após ele? É nada mais, nada menos do que Jesus Cristo, o Messias. E ele é mais poderoso do que João Batista. Por isso, ele é quem pode batizar com o Espírito Santo. Mas aí, quando é que ocorre isso? O Espírito Santo, ele nos batiza justamente quando a gente já nos arrependemos, quando já não há mais vida pecaminosa, quando a gente já não vive mais daquelas formas erradas, aquele cotidiano que vinha do mundo, que a gente vem arrastando. Quando a gente já não vive mais da forma que desagrada a Deus. Ou seja, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, tudo aquilo que a gente fazia de errado, a gente já não faz mais, mas não é nada forçado, é algo que passa a acontecer naturalmente. E é justamente isso proveniente do batismo com o Espírito Santo. Batismo esse que só o Messias é quem tem o poder de fazer. E de uma certa forma, esse batismo com o Espírito Santo é quando a gente passa a crer que por meio de Jesus Cristo nós temos o direito da salvação. Nós podemos alcançar a salvação. Então na hora em que a gente primeiramente se arrepende, a gente começa a nos purificar espiritualmente. Aí tem um arrependimento, tem um batismo nas águas, e depois, quando vem o batismo com o Espírito Santo, é quando a gente passa a entender que o que Cristo fez por nós, quando ele foi crucificado, a gente começa a crer e a entender que ele é quem nos salva, ele é o nosso caminho, é a única forma que nós temos de alcançar a salvação. E esse batismo com o Espírito Santo é através dele que nós recebemos os dons. Mas que dons são esses? São aqueles dons de visão, dons de profecia, dons de línguas e assim sucessivamente, né? Porque há vários dons, porque se a gente for parar para observar mesmo, há vários irmãos que têm algumas especialidades um pouco diferenciadas dos outros. Isso a gente reconhece como dons. Tem irmãos que louvam divinamente, tem outros que já tocam o instrumento perfeito. Já tem outros irmãos que têm o domínio da pregação, ele fala bem, ele consegue mostrar o que está escrito detalhadamente. Ou seja, isso são dons. E tem outros que é a questão da visão. Tem irmãos que conseguem ter visões em sonhos, ter visões em oração. Enquanto está meditando, consegue visualizar algumas coisas. Tem irmãos que têm o dom de profecia, que profetiza algo na vida de alguém e acontece. Mas tudo isso baseado na fé.
e também na comunhão com Deus, né? Aquele relacionamento bem firme com Deus. Aí, por isso que Deus ele abençoa com os dons. O batismo com o Espírito Santo também nos mostra mais uma coisa, que só herdarão a salvação, só herdarão o reino dos céus quem for batizado com Espírito Santo. Em Atos 2:28, Pedro afirma dessa forma: fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Em um discurso que Pedro fez, ele afirmou isso, né? Mais uma comprovação de que houve um batismo com Espírito Santo. Por quê? Porque ele reconheceu que já estava tendo mudança na vida dele. De uma certa forma, ele já não vivia mais da forma que ele vivia antes. Ele já estava sendo transformado, ou seja, já tinha se arrependido e agora estava recebendo o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque ele andava com Cristo e aprendeu muito e recebeu o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Pela edificação e pela mudança que ele teve. Aí no livro de João, Jesus vai e confirma o que Pedro afirmou, né? Ele vai falar assim, ó: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre ele e disse: recebei o Espírito Santo. Ou seja, Pedro ele fez uma afirmação e Jesus confirmou aqui. Na hora que ele fala, disse-lhe Jesus: recebei o Espírito Santo, ou seja, foi batizado com o Espírito Santo. A partir daí, ele começou a receber os dons que Deus determinou para ele, e ele se aprimorou ainda mais na sua caminhada do Evangelho, né? Se a gente for para o livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, nos fala assim, ó: e vi tronos, e assentaram-se sobre ele aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Isso aqui é mais uma comprovação de quem recebe o batismo com o Espírito Santo herda a salvação, ou seja, vai reinar com o Messias durante os 1000 anos e depois dos 1000 anos, é claro, porque quando alcança a salvação, ali quando você consegue receber o batismo com o Espírito Santo, ali já é um passaporte para o reino dos céus. De uma certa forma, se a gente observar assim, aí reinará juntamente com Jesus. Jesus vai estabelecer o reino dele aqui na terra e vai reinar aqui. E esses que forem batizados com o Espírito Santo herdará também a salvação e o reino dos céus. De todas as formas, todos os seres humanos serão batizados, se a gente observar. Mas aí, continuando a leitura, no verso 11, diz assim, depois que ele falou, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Batismo com fogo é o terceiro tipo de batismo que nós vamos falar aqui. O batismo com o Espírito Santo é quando a gente alcança a salvação. Mas também existe o batismo com fogo. Ou seja, esse batismo com fogo nada mais é do que aquelas pessoas que serão condenadas, ou seja, serão lançadas no lago de fogo que nunca se apaga. Aí você imagina, há muitos irmãos em algumas congregações que ressaltam
que vive orando a Deus para que Deus batize com fogo, para que tenha dons espirituais, uma série de coisas. Só que isso daí é um pouco perigoso com relação a pedir o batismo com fogo, porque o batismo com fogo nada mais é do que a condenação. Se a gente continuar lendo aqui em Mateus capítulo 3, o verso 12 já vai nos esclarecer o significado desse batismo com fogo. O verso 12 fala assim, ó: em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Quem que tem a pá na mão? O Messias, é Jesus que tem a pá, e ele vai limpar a eira. Mas aí você me pergunta, o que é eira? Antigamente, esse pessoal mais antigo, quando plantava roçados, eles pegavam na colheita dos grãos, do feijão, do milho, tudo aquilo que eles colhiam, em frente, geralmente era em frente à casa deles, eles faziam tipo um piso de cimento grande para ficar exposto ao sol, e ali ele espalhava todo o grão ali para secar, o feijão, o milho, ficava ali. E esse piso na época era chamado de eira, um piso que era utilizado para secar os grãos. Ele era usado para expor os grãos para secar. E ele recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. Ou seja, ele vai limpar, vai juntar todo aquele grão que está tudo misturado lá. Tá? Vamos imaginar que uma pessoa foi no roçado, colheu aquele feijão do jeito que estava na palha mesmo, botou lá para secar, sem desbulhar o feijão, botou do jeito que apanhou, botou lá, deixou secando. Aí que está dizendo? Ele recolherá o trigo e queimará a palha. Ou seja, Jesus ele vai separar, ele vai pegar todo aquele trigo ali misturado com a palha, ele vai recolher no celeiro. Quando chegar lá no celeiro, ele vai separar o trigo, que o trigo aqui ele é representado como fruto do Espírito Santo. Ou seja, aqueles que receberam o batismo com o Espírito Santo, receberam o batismo do Espírito Santo, que se arrependeu, que mudou a conduta, que mudou a forma de pensar, de agir, esse passa a ser trigo. Esse Jesus vai separar para ele, e aquela palha são aqueles que serão batizados com fogo, que aqui nos deixa bem claro, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Se a gente for observar, essa palha aqui nada mais é do que o fruto da carne. A palha, ela é tida como coisas mundanas, coisas que não teve transformação, não é do agrado de Deus. Se a gente for lá para Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 até o 15, vamos imaginar aqui, ó: e vi grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia da terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. Aqui está ressaltando que serão abertos livros para o julgamento, e um outro livro, que é o livro da vida. Aí o verso 13: e do mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo a sua obra. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O verso 15: aquele que não foi achado
escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, que nunca se apaga. Ou seja, esse verso 15 aqui, é necessário que a gente tenha arrependimento, que é a primeira etapa. É necessário que tenha o arrependimento para que venha o Espírito Santo, venha e comece a transformar, fazer aquela purificação espiritual, para depois ter o batismo com o Espírito Santo. Ou seja, que é nesse batismo do Espírito Santo que a gente recebe por herança a salvação, a gente recebe o reino dos céus. Mas aquele que não for achado um nome escrito no livro da vida, ou seja, quando a gente é batizado com o Espírito Santo, o nosso nome é escrito no livro da vida. Esse é o livro principal que será aberto nos últimos tempos. Mas aquele que não encontrar o nome dele lá escrito será lançado no lago de fogo. Ou seja, mais uma confirmação de que o batismo com fogo, ele é perigoso. Ele é o batismo para condenação. Nesse contexto, né? E é isso. 3 tipos de batismo: com água, com o Espírito Santo e com fogo. Cada um tem um significado diferente, mas é necessário que a gente alcance o batismo com o Espírito Santo, porque alcançando o batismo com o Espírito Santo, a gente herda o reino dos céus e a gente vai reinar com Jesus. E jamais devemos pedir o batismo com fogo, porque aí é o mesmo que pedir condenação, de uma certa forma. Então é isso, meus irmãos. Uma pequena reflexão acerca do batismo, né? Os 3 tipos de batismo que é ressaltado aqui na Bíblia. Espero que vocês gostem do vídeo, espero que tenham entendido direitinho, que fique bem esclarecido. E aí, quando for orar a Deus, peça pelo batismo com Espírito Santo, batismo do Espírito Santo, para que você herde o reino dos céus e que seja salvo. E não peça o batismo com fogo, porque ali é condenação. Ficou bem claro isso. Mas, para aqueles que ainda não é convertido, busquem ouvir a palavra, porque a edificação da gente, ela começa pelo ouvir. E é o ouvir da palavra de Deus que a gente vai crescendo e a gente vai se moldando. Quando a gente passa a escutar a palavra de Deus, a gente começa a sofrer uma transformação espiritual e a gente passa de uma pessoa comum para uma pessoa melhor. Então é necessário ter esse arrependimento primeiro, para depois ter a edificação, o Espírito Santo vir, fazer toda a transformação, até você alcançar o batismo do Espírito Santo, e assim herdar o reino dos céus. E que não seja necessário o batismo com fogo. Mas bem claro nós seremos batizados, ou com o Espírito Santo, ou com fogo. Aí cabe a cada um buscar a sua salvação, cabe a cada um refletir acerca desse assunto e buscar qual que é o melhor caminho. Espero que vocês tenham gostado, fiquem na paz do Senhor e até o próximo vídeo, se Deus quiser e permitir.